Como não esquecer palavras e frases em alemão? Esse é o nosso tema de hoje. Por quê? Porque não adianta nada você estudar, 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 e na hora que você quer falar o negócio a frase que você aprendeu, você não consegue. Ou então você que já me segue aqui há bastante tempo, há um certo tempo, e percebeu que eu posto muita expressão do dia a dia, você pensa, poxa, eu aprendi uma expressão muito útil com ele, que eu posso usar no meu dia a dia, na hora que eu vou usar, eu não consegui usar. Eu aprendi a pedir sorvete na casquinha. Eu tive essa aula, eu aprendi a frase, treinei a frase. Na hora que eu estou na sorveteria, não consegui lembrar. Então, do que adianta você? Estuda, estuda, estuda. Na hora que vai falar a frase, você não consegue lembrar. Então, o tema de hoje é como não esquecer palavras e frases em alemão. E as técnicas que eu vou passar para vocês hoje são técnicas baseadas em ciência. Hoje eu vou trazer alguns termos técnicos que é importante falar, até para que vocês, se eventualmente alguém queira pesquisar mais a fundo depois, fique à vontade. Mas é claro que você que entrou aqui desde o início vai ficar até o final. Você vai sair daqui com muito conhecimento relacionado a processo de memória, como é que funciona a memória humana, quais são essas pesquisas científicas, como é que eu consigo reter informação e efetivamente conseguir pegar essa informação na minha cabeça e colocar para fora, né? Então a gente já vai começar já sem muita enrolação, mas para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia, beleza? Vamos entrar aqui logo no tema. Hoje a gente vai falar sobre curva do esquecimento de Ebbinghaus, ou de Hermann Ebbinghaus. É um cara, o nome de um cara, já é falecido. A gente vai trabalhar o conceito de recordação ativa e o terceiro conceito, repetição espaçada. Então, pense bem nesses três conceitos aí. Quem está aqui e pretende continuar na live, só coloca eu, porque eu tô gostando muito de saber quem é que se compromete a ficar aqui até o final, que eu vou dar uma moral para a galera que fica aqui. Bota eu quem pretende ficar do começo até o final, só para eu saber aqui. Já vou olhar o nome de vocês. Primeira coisa, Santos Furta, Divina, beleza? Quem mais? Vai ficar até o final. Que aí eu não me desconcentro, entendeu? Às vezes quando o pessoal chega na metade, faz uma pergunta que eu já falei antes, aí me desconcentra um pouco. Mas vamos lá. Felipe também vai ficar. Vai escrevendo aí que eu vou lendo aqui. Não preciso ler em voz alta não, mas eu vou olhar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber. Entender a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Que diacho é isso? Vamos lá. Quando você tem um acesso a uma informação nova, se eu chegar para você e falar assim, você chega para mim, o Felipe chega para mim e fala assim, Ravili, como é que eu falo em alemão quem dera? Nossa, quem dera, ou quem me dera. Aí eu chego pro Felipe e falo, ó Felipe, essa expressão em alemão, você não pode traduzir ao pé da letra. Então, em português você pode falar, né? Quem me dera. E aí, se você pensar assim, de forma literal, você vai pensar quem, em português é quem. Como é que é quem em alemão? Ah, em alemão quem é wer. Aí você, então em alemão a expressão começa com wer. Não, não é por quê? Porque isso é uma expressão idiomática. Você não vai traduzir ao pé da letra ali, palavra por palavra. Porque se você fizer isso, que é o que o tradutor online muitas vezes faz, você vai falar algo e ninguém vai te entender. Ou seja, o sentimento que você quer passar, você não vai conseguir passar, vai estar errado, não vai fazer sentido nenhum. Ah, Vili, mas se não vai fazer sentido nenhum, como é que eu vou aprender então? Com contato com o idioma, obviamente, com treinamento que te explique isso, que te ensine essas expressões do dia a dia. Mas em alemão, para falar quem dera, quem é que sabe? Para falar assim, nossa, quem dera, quem me dera. Quem souber, já digita aí. Vou esperar alguns 5 ou 10 segundos para ver se alguém escreve, digita. Vou beber minha água aqui. Alguém sabe falar em alemão? Quem dera. Nossa, quem dera, quem me dera. Tem alguém que sabe isso em alemão? Ninguém até agora. Beleza, vamos lá. Olha só. Você vai precisar da palavra schön. Schön. É a primeira palavra que você vai precisar. Ou seja, não tem nada a ver com quem em português, né? Wer hat mir gegeben?
Não. Wer hat mir gegeben? Né? Wer hat mir es gegeben? Quem me deu isso? Quem me deu? Das wäre schön. Não, também não é. Não é o quem me dera, não. Das wäre schön é tipo assim, poxa, isso seria muito bom, né? Seria ótimo, seria bom se você fizesse isso. Oh, das wäre schön. Se isso fosse assim, ou se você fizesse isso, mas não é ainda. Não é ainda. Vamos lá. Gente, eu não já dei o começo da resposta? Começa com schön. Começa com essa palavra, não pode ser outra palavra. E aí, tem alguém? Tá vendo? Então, realmente é uma expressão, né? Você precisa aprender ela como ela é. Uma expressão idiomática, uma expressão, uma frase feita. Então, schön. Deixa eu mudar o teclado para alemão aqui, vai ajudar. Ó, schön. Exatamente, Divina agora aí já ficou esperta, né? Schön wär's. Então, quem dera. É isso aí. Então, beleza, vou fixar aqui. Então, supondo aqui que vocês aprenderam e tem pessoas que ainda não têm uma maturidade com o idioma alemão, tá no começo, e acabou de aprender que em alemão, se você quer falar quem me dera, você vai falar isso aí, né? Schön wär's. Quem me dera, quem dera. E aí amanhã, né, sexta-feira, a pessoa tá num contexto ali e ela tá com vontade de falar isso. O contexto permitiu ela falar isso em alemão, ela tenta lembrar e não consegue. Aí ela só consegue lembrar da primeira palavra. Eu acho que tinha schön no meio lá, parece que era a primeira, tal, e não lembra do resto. Por que ela não lembrou disso? E agora a gente vai entrar na curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Esse cara, ele pesquisou por muito tempo essa questão de memorização, da cognição, conhecimento, coisa assim. E ele comprovou o seguinte: quando você tem contato com um conteúdo novo e você entende aquele conteúdo, no momento em que você está tendo um contato com aquilo, você tem uma retenção de 100% naquele momento ali que você está tendo contato. Então, agora que a gente está trabalhando essa expressão, quem dera, e ela está fixada aqui embaixo, é 100%. Você está lembrando 100%, até porque você consegue ler, a gente acabou de ver isso aqui. Beleza. Se eu apagar isso aqui, ó, se eu apagar isso daqui, tirar o comentário fixado, e se eu mudar de assunto e os minutos forem passando, a tendência é que nos próximos minutos você comece a esquecer dessa expressão. Isso é natural. E aí eu quero que você tenha essa clareza, para não ficar na ilusão de que sua memória é muito ruim, você tem a cabeça muito fraca para lembrar das coisas e tal. Tudo é treino, gente. Tem que parar com vitimismo, tem que parar com desculpa que te congela ou te impede de fazer o que tem que ser feito. E a desculpa que a gente coloca impede a gente de tomar a iniciativa e de assumir a responsabilidade, porque você joga a responsabilidade em todo mundo, menos em você. Ah, minha memória é fraca. Ah, estou sem tempo. Ah, não tenho dinheiro. Ah, a culpa é do meu filho que faz muito barulho. Tá sempre colocando a culpa em alguém, em alguma circunstância, no tempo que... é porque na Alemanha é muito frio, no inverno eu não consigo estudar porque eu fico depressiva. Ah, no calor é muito quente, não tem ar-condicionado em lugar nenhum, não consigo nem me concentrar. Vou pra biblioteca estudar, não consigo. Tá sempre arrumando a desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Com a memória é a mesma coisa. Todo mundo, muita gente, a maioria na verdade, que eu vou conversar e tal, Ravi, sabe qual é o meu problema? É a memória. Né? Porque tem muito comentário às vezes, né? Eu faço um post na internet ensinando alguma coisa, e a pessoa assim, eu quero ver memorizar. Aí tem um monte de gente que curte aquele comentário. Eu acho um comentário muito assim, sabotador. Por quê? Como é que a pessoa está recebendo informação positiva e ela foca só no negativo? Deixa eu ver uma coisa negativa para eu focar aqui. Já sei. Ele me falou isso, mas como eu vou esquecer, eu vou focar só nisso, no esquecimento. Porque se eu falo que eu vou esquecer, ou seja, eu tô realmente batendo palma para mediocridade. Mediocridade no sentido de ser mediano. Então, já que eu consigo justificar a mediocridade, eu posso ficar aqui porque eu tenho uma justificativa. Eu estou enviesada na mediocridade aqui e eu vou encontrar todos os argumentos para eles corroborarem com as minhas crenças. Então, se você tem essas crenças limitadoras, tudo que seu cérebro vai fazer é ficar procurando aquilo que vai justificar as crenças limitadoras que você tem. Então, para com isso.
você tem capacidade de memorizar se você aplicar as técnicas de hoje. Então, existe a curva do esquecimento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu separei para vocês no iPad. Não sei se vai ficar ao contrário. Dá uma olhadinha nisso aqui. Curva do esquecimento. Deixa eu colocar assim. Mesmo se ficar ao contrário, acho que ficou ao contrário, mas não tem problema não. Vai dar para entender do mesmo jeito. Olha só. Tá escrito aqui curva do esquecimento. Aqui, ó, nessa primeira bolinha vermelha, a gente tem aqui, ó. Aqui é um percentual. Aqui, né, a retenção em percentual, né? A retenção de quê? Retenção do conhecimento. Você está lembrando daquilo. Tá nessa parte aqui, ó. Então, 100% é quando você lembra de tudo que você está vendo. E aqui embaixo é o tempo. Ou seja, o tempo vai passando de onde está meu dedo para cá, ó. É o tempo passando. Então, aqui tem, por exemplo, 20 minutos, aí vem 60 minutos, deixa eu aproximar mais, 60 minutos, um dia e vai indo, ó. Aqui é o tempo. Olha só que interessante. Você tem acesso a um conteúdo agora. Nos próximos minutos, essa retenção, nesse conteúdo, ele começa a sair da sua, falando em linguagem simples, esse conteúdo começa a sair da sua mente. Então, ó, isso é natural, não é para o João, para Maria, com você, o mundo é injusto com você, não sei o quê, é o ser para todo mundo. Isso é natural. Vai, ó, diminuindo. Então, isso aqui é chamada de curva do esquecimento. É natural esquecer. É natural esquecer. Ravile, beleza. Você está falando que é natural esquecer. O que é que eu tenho que fazer, então, para não esquecer? São as duas próximas técnicas que eu vou passar. Aguenta aí que ainda tenho que falar mais algumas coisas. Eu tenho que falar uma coisa muito louca aqui. Olha só para isso aqui. A retenção está em 100% no momento em que você está tendo acesso ao conteúdo, né? Aí essa retenção vai só diminuindo, essa retenção. E aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, um dia, essa retenção, você perdeu você perdeu cerca de 75% do conteúdo dentro de 24 horas. Olha só que louco, dentro de 24 horas, segundo esse gráfico aqui, segundo essa pesquisa que ele fez, que inclusive é um alemão, né? Um alemão. Dentro dessa pesquisa da curva de esquecimento, 24 horas depois, você já perdeu cerca de 75% daquilo que você teve contato. Então, quando você estudar um dia o tema, por exemplo, como é que eu tenho uma conversa médica, como é que eu converso na recepção de um médico e como é que eu falo para ele que minha garganta está doendo. Aí você treina bastante aquele conteúdo e tal. Se você treinar muito de forma passiva, que é só grifar, ler, e não treinar de forma ativa, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, 24 horas depois, você perdeu cerca de 75% daquilo que você estudou. E sabe o que é que acontece na prática? Todo mundo fica assim, eu tenho problema de memória. Eu estudei isso ontem, vim no médico hoje e já não consigo lembrar direito. Mas não é que você tem problema de memória, vai ser com todo mundo assim. Beleza, eu espero que isso esteja claro. Se tiver claro, só fala assim, tá claro para eu saber. Eu lembro das pessoas que chegaram no início aí, então eu acredito que esteja claro, mas vamos lá. Ravile, o que é que eu posso fazer então? Já que esquecer é um processo natural, o que é que eu tenho que fazer então para lembrar? Porque eu quero estudar alemão, eu quero usar o idioma no meu dia a dia, eu não quero ficar esquecendo o tempo todo. Aí você vai aplicar agora duas técnicas. A primeira técnica é chamada de recordação ativa. O que é recordar? Recordar é você fazer isso, né? Recordar é você lembrar de alguma coisa. E recordação ativa é quando você se esforça para lembrar, tem a iniciativa de lembrar. Ó, você força aqui para lembrar. Isso é recordação ativa. Essa forcinha que você faz, essa dorzinha que você sente assim para ficar, eita, peraí, estudei isso ontem, é o que, tal. E você faz aquela forcinha para lembrar. E sabe quando você fica na pirraça ali e consegue lembrar? Isso é maravilhoso, porque você acabou de fazer de gerar um sinal ali no seu cérebro, uma conexão, e fortaleceu aquele conteúdo na sua mente pelo menos um pouquinho. E cada vez que você tentar lembrar e conseguir, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, até que aquele conhecimento passe da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, porque você aplicou muita técnica de recordação ativa, que é o esforço
para lembrar. Só que o cérebro é preguiçoso. Não é o cérebro do Bruno que entrou agora, do Edson, de fulano Beltrano, do Felipe que tá aí, da Divina que tá aí. Não é o cérebro de vocês que tem preguiça de se esforçar para lembrar. É o cérebro de todo mundo. É o meu, de todo mundo. A gente, o nosso corpo, o nosso organismo quer economizar energia, quer evitar esforço. Só que para você ir para um próximo nível, você tem que se esforçar, é cansativo, tem que gastar energia, né? Então, você tem que ter isso em mente para que você pense o seguinte, cara, então realmente essa dorzinha de ter que lembrar, ela é importante para o meu crescimento. Então você vai ter que fazer isso. Se ir para o conforto, se ir para o quentinho, vai ser difícil você lembrar, vai ser difícil você aprender. E aí o que acontece? Então, se você quiser então melhorar seu estudo de alemão e tornar ele muito mais eficiente, 30 mil vezes mais eficiente, toda vez que você estiver tendo acesso a um conteúdo, você não é só ler passivamente e tal, e acabou. Ler um pouquinho, entender o tal conteúdo, vira a folha e falar em voz alta. Resumir aquele conteúdo para você mesmo, em voz alta, em alemão. Erra, volta. Isso é para todo tipo de conteúdo. Quando você estiver estudando pronúncia, você repete 1000 vezes aquela pronúncia, aquele padrão de pronúncia que você está aprendendo. Quando você estiver ouvindo um áudio em alemão, você faz o treinamento de texto com áudio e depois você tenta imitar aquele áudio que você ouviu. Aí grava você no celular, volta no áudio original e compara as gravações. Nossa, o meu tá horrível, vou repetir. E todo esse processo ativo de repetição, de se esforçar, forçar para lembrar, não ficar olhando a resposta logo, tudo isso vai fazer com que o seu estudo seja 10 mil vezes mais eficiente. E é por isso que às vezes você vê seu coleguinha e fala assim, cara, por que aquela pessoa ela é mais burra do que eu, que a gente julga muito as outras pessoas, né? Nossa, o português é pior do que o meu, eu vejo que não é uma pessoa que aparentemente é mais burra do que eu, por que ela fala alemão mais do que eu? Ação, às vezes a pessoa é muito esforçada, então essa questão do esforço, a pessoa esforçada, disciplinada, ela vai mais longe do que a pessoa que tem muita facilidade, mas não usa essa facilidade. Quem é o esforçado, esforçada, que corre atrás, se dedica e vai muito mais longe, porque ele está em ação, ela está em ação, está colocando em prática, está aprendendo, está memorizando. E a pessoa que é muito inteligente, que tem facilidade e não está fazendo nada achando que essa facilidade vai levar longe, vai ficando para trás, percebe? Então, o que é que a gente faz normalmente quando você tem uma resposta ali? Por exemplo, eu te passo um exercício em alemão, muito eficiente, preenchimento de lacuna, com frase do dia a dia, com áudio, você vai botar o áudio e você vai preencher lacunas com palavras que estão faltando ali naquele textinho do dia a dia, de situações do dia a dia. Aí você bota o áudio, começa a fazer. Aí tem algumas frases daquela que você não responde, você deixa sem responder, supondo que foram 5 lacunas que você não respondeu. A maioria das pessoas faz o seguinte: cara, essas 5 aqui eu não consegui não. Ouvi o áudio 2, 3 vezes e não consegui. Deixa eu olhar a resposta. E corre para olhar a resposta. Isso é ineficiente. Já pessoas que colocam em prática a recordação ativa e que entendem que essa técnica vai fazer com que o processo de memorização seja mais forte, o que é que ela vai fazer? Vou ficar na pirraça aqui. Vou ficar na pirraça aqui, eu vou ouvir esse áudio umas 20 vezes ainda. E só depois eu vou olhar a resposta. E aí ela vai fazendo, ouve o áudio mais 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, e aí das 5 lacunas, sobrou só uma palavra. Essa uma não está tendo jeito, ela não está conseguindo. Mesmo assim, ela não deixou em branco. Ela colocou lá, escreveu o que ela acha que é. Aí depois ela vai olhar a resposta. Essa pessoa que se esforçou mais e que não correu para olhar logo a resposta, ela está aprendendo de um modo muito mais eficiente. Então ela vai precisar de menos tempo para aprender alemão do que uma outra pessoa que está o tempo todo só no conforto. Mexe uma aula gravada, só assiste e fica de boa e pensa, agora eu entendi o tema. Pô, tu só entendeu. É o primeiro caminho, tu entender o tema. Agora tu tem que produzir esse conteúdo aí. Só que para tu produzir esse conteúdo, tu vai ter que aplicar recordação ativa, usar o Anki, ouvir esse conteúdo, ir para a situação real do dia a dia, falar aquele tema, trabalhar a pronúncia. Você tem que se colocar em ação e tem que sentir essa dor. Só que a dor é uma dor do crescimento.
Enquanto você não faz isso, você fica o tempo todo entrando e saindo e fica assim, mas por que eu não aprendo alemão? Eu não tenho dom, aí bota um monte de desculpa, eu não tenho dom do idioma, eu tenho problema de memória, não sei o que, fica um monte de desculpa. E eu tenho que ser sincero com vocês e falar mais abertamente assim, porque eu não quero ficar de tapinha nas costas e falando assim, gente, realmente o alemão é um idioma muito difícil e eu te entendo, a memória é difícil, né, ter memória para alemão e tal. Eu vou estar te enganando e vou estar me enganando porque eu estudo o negócio e eu sei que não tem a ver com o problema de memória que você tem. Claro, existem alguns casos, exceção da exceção da exceção, de alguém que pode ter um problema grave de memória porque tem uma doença, mas não estou me referindo a esses casos, não. Eu estou me referindo a gente saudável que está o tempo todo dizendo que tem problema de memória sem ter. Preste atenção na live que você vai sair daqui expert nesse negócio de memória. Vamos lá. Então, você já entendeu o que é recordação ativa. É você se esforçar para lembrar. O esforço para lembrar. Recordação ativa é o esforço para lembrar. A partir de hoje, sempre você vai ter que se esforçar para lembrar dos conteúdos, colocar em prática, entrar em ação e tal. O outro conceito é de... Vamos lá. Eu não gosto de ver aula de alemão. É melhor assistir, ler conteúdo na língua. Assim, na verdade, não existe... Se você ficar só na aula de gramática, na aula de alemão, de gramática, realmente está perdendo a oportunidade de consumir conteúdo real em alemão. O objetivo de todo mundo aqui sempre tem que ser... o meu objetivo é consumir conteúdo real em alemão. O que é conteúdo real? É o conteúdo que o nativo consome. O nativo alemão, o que ele consome em alemão? Vídeos no YouTube de nativos. Televisão. O Instagram lá, Reels, vídeos curtos de outros nativos, comediantes, influencers e assim por diante. Então, o seu objetivo, claro, no consumo de conteúdo na internet e tal, tem que ser conteúdo real em alemão. E só que o conteúdo gramatical, textos e áudios, ele é necessário para o estrangeiro que está aprendendo alemão, porque o alemão é um idioma que é muito diferente de português e para te dar uma segurança, você também precisa estudar gramática. Mas não pode focar só em gramática, ou só o tempo todo em aulas explicando gramática, porque isso você fica no mundo gramatical, com vocabulário reduzido, de aspectos gramaticais. Por isso que muita gente fala assim, eu entendo o professor lá na sala de aula, mas na rua eu não entendo ninguém. Claro, porque na rua a galera não está falando de gramática. Na rua a galera não está explicando gramática. Na rua a galera está conversando como você conversa em português com seu brother, com sua amiga. A galera está conversando na rua como eu estou conversando com vocês aqui agora. Mas a partir do momento que eu começo a falar de curva de esquecimento, de não sei o que, e entra algum aspecto assim, não é necessariamente que a galera está batendo papo na rua. Num papo leve, né? Tá perguntando, e aí, como é que você tá? E a vida? E o trabalho, e o relacionamento, e não sei o que, como é que foi o dia, tá cansado e tal. Mas enfim, vamos continuando aqui. Então, você tem que aplicar a técnica da recordação ativa para lembrar de conteúdo em alemão. A outra técnica que você tem que aplicar é a repetição espaçada. E essas duas técnicas, preste atenção, essas duas técnicas andam juntas. Vou até dar um peteleco aqui, ó, que tem uma técnica para fazer barulho, aí vocês prestem atenção. Eu vi isso no vídeo, né? A pessoa vai dar uns toques assim na câmera, aí eu começo a prestar mais atenção de novo. Mas olha só, essas duas técnicas andam juntas, recordação ativa e repetição espaçada. O que é repetição espaçada? A partir do momento que você entende que você tem que se esforçar para lembrar, você tem que entender que você tem que revisar aquele conteúdo com uma frequência maior nos primeiros dias e nas primeiras semanas. Conforme você vai acostumando mais e mais e mais com aquele conteúdo, você percebe que aquele conteúdo está saindo da memória de curto prazo e indo para a memória de longo prazo, aí você começa a espaçar mais aquela revisão. Percebe? Então, recordação ativa, esforço para lembrar. Repetição espaçada é uma revisão mais frequente no começo, e essa revisão ela fica mais espaçada conforme você vai memorizando mais aquele tipo de conteúdo. É isso que você tem que fazer para memorizar informações. Para de se iludir e achar que você vai ter acesso a uma frase hoje e aí no outro dia você vai conseguir lembrar. Para com isso e para de ficar se chicoteando achando que você tem problema de memória. Você não tem problema de memória. Provavelmente sua memória funciona perfeitamente bem. Você só está achando que você tem que ler e lembrar de tudo depois. A gente viu na curva do esquecimento, quem está aqui desde o início viu, se tem a curva do esquecimento. E é normal começar a esquecer.
É normal começar a esquecer. Então, Ravile, é verdade que o nosso cérebro, em relação a essa memória de curto prazo, existe um limite no nosso cérebro? Existe esse limite para a memória de curto prazo. E o que vai para a memória de longo prazo, alguma coisa se perde também com o tempo se não é utilizada. Percebe? Mas a memória de curto prazo, não tem coisa que você decora aqui, ó, um número, por exemplo, para preencher um formulário. Você decora o número aqui e coloca lá. 10 segundos depois, se a pessoa te perguntar, fala o número que tu colocou, não lembro mais o número não. Por quê? Tu só decorou alguns segundos para preencher um formulário. Né? Para colocar ali na autenticação de 2 fatores, que você bota senha para um lado, senha para o outro, aí pede. Te mandei um código por e-mail. Aí tu só olha o código e digita rápido ali para liberar o negócio. Dá 30 segundos depois tu esqueceu. Por quê? Porque memória de curto prazo ali, rapidinho, já foi. E você vai ficar, né? Você vai ficar na memória de curto prazo quando você só passivamente consome um conteúdo, passivamente. Aí você acha que você reteve, que você realmente aprendeu, vai conseguir usar. Quando você for usar, você vai ficar frustrado ou frustrada. É por isso que muita gente, você vê o tanto de coisa que eu posto aqui de frase útil, assim, né? De expressão, frase e tal. Aí a pessoa, ela vicia nisso, né? Ela, que massa, tô aprendendo um monte de frase e tal. No dia a dia não consegue usar. Aí, só que ela pensa o seguinte, o problema é meu, eu tenho um problema de memória. Ou então, ela fica jogando a culpa no mundo, ela fica assim, é que nem comentário que eu falei pra vocês que algumas pessoas comentam lá assim, né? Eu quero ver lembrar. Sabe por que essa pessoa não consegue lembrar? Porque quando tem uma aula mais longa, tipo essa aqui, que eu tô tendo com vocês, fazendo essa live, essa pessoa não tá presente. E essa live será postada, essa pessoa não vai ver, porque quando ela perceber que o vídeo tem 30 minutos, 40 minutos, ela vai sair. Entende? Agora, como é que eu, num vídeo de 1 minuto, eu vou explicar com a profundidade que eu estou explicando para vocês aqui, trazendo esse nível de consciência num vídeo de 1 minuto? Não tem como. Eu posso até falar bem rápido. Curva do esquecimento, você esquecer é natural. Recordação ativa, é o esforço para lembrar. Repetição espaçada é quando você revisa ali várias vezes nos próximos dias e semanas. Pronto, aí dá para falar isso. A pessoa, beleza, entendi. E não entendeu, na verdade não entendeu direito, ou entendeu, mas não entrou ali na veia, né? Como entra num vídeo mais longo, numa live que tem oportunidade para você, oportunidade de dar exemplo, de esclarecer, conscientizar, falar para vocês que não tem problema na memória de vocês, que vocês precisam entender esses conceitos aqui e colocar em prática, é uma outra coisa. Percebem? Então, no estudo de alemão, o estudo de alemão é desafiador. Ravile, beleza, eu já entendi os 3 conceitos que tu falou. Já entendi. Agora, existe uma forma prática de um programa de computador, um aplicativo, qualquer coisa assim, que aplique essas técnicas, essas 3 técnicas que você falou, esses 3 conceitos que você falou, existe. Existe. Existe um site. Primeiro eu vou falar de forma lógica para ajudar vocês. Existe um site, o endereço de qual eu não sei, mas é Anki. É o site de um programa chamado Anki. Provavelmente o site é Anki Web, né? Então, é um site Anki. Dentro desse site, você consegue se cadastrar gratuitamente nesse site. Então, você cria um login e uma senha. E usando o Anki ali na internet, no site, você consegue cadastrar frases alemãs e colocar a tradução em português de cada frase. Tá, você está pedindo para escrever, eu vou então escrever o site original, beleza? Para dar a informação completinha para vocês. Se bem que eu coloquei isso nos stories hoje, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Anki Web, o site é esse aqui, ó. ankiweb.net. Pronto. Você vai entrar nesse site. Você vai criar um login e uma senha. E nesse site também tem um campo onde você consegue adicionar frases. Você vai adicionar frases em alemão e a tradução em português. Você vai adicionando ali e tal. Recomendo adicionar pelo menos 20 frases por dia. Você adiciona. Você vai adicionando. Como é que vai funcionar na prática quando você for estudar por esse site? Depois que você adicionar e você clicar lá para estudar essas frases que você adicionou, vai te mostrar primeiro a frase em alemão. Supondo que você cadastrou de alemão para português, vai mostrar a primeira frase alemã na tela, só ela,
E você vai ter que olhar para a frase alemã e pensar qual é o sentido dessa frase. E você não pode estar olhando a resposta, claro, né? Então, recordação ativa é isso. Quer estudar de forma mais eficiente ainda? Ou seja, vai ser mais doloroso, mas vai ser mais eficiente. Você vai ganhar tempo no estudo de alemão, porque você vai memorizar mais rápido as informações do que alguém que está aplicando a técnica mais ineficiente. Uma técnica mais eficiente é você cadastrar primeiro a frase em português e no campo de baixo você coloca a frase em alemão. Quando você estiver estudando, vai aparecer a frase em português, que é seu idioma. Tem muita gente que fala assim, não, vou estudar de alemão para alemão. Pô, de alemão para alemão é um nível mais avançado. Quem está no começo, coloca lá em português, que é seu idioma materno, e embaixo em alemão. Aí quando você for estudar, vai aparecer em português. Aí você tá lá, quem me dera em português. Você fala, quem me dera, é uma expressão. Pô, eu aprendi isso aí com Ravilha, é uma expressão, quem me dera. Como é que é isso em alemão, hein? Aí esse esforço para lembrar que você faz, o nome disso é recordação ativa, é você se esforçando para lembrar. E é bom você estudar com caneta e papel na mão, aqui, ó. Caneta e papel na mão. Você olha e fala assim, caraca, como é que é isso em alemão? Aí você pega aqui e escreve. Por que é muito eficiente você escrever? Quando você escreve, o processo de você desenhar as letras, olhar para o papel, olhar o que você está escrevendo, ajuda mais ainda na retenção de informações. Pega os bizus que eu estou passando para vocês aqui, que é tudo baseado em ciência, tá? Tudo baseado em ciência. Aí escreve no papel o que você acha que é. Você, beleza, eu acho que é isso aqui. Clique em olhar a resposta. Se você acertou, você dá uma nota embaixo. Tem um localzinho, aparece embaixo assim, ó. Bom. Bom é se você acertou. Se você errou, você coloca ruim ou errei. Né? Eu acho que é errei ou ruim, uma coisa assim. Supondo que seja errei. Você vai clicar em errei se você errou. Agora, sabe o que é massa nesse programa? Qual é a vantagem de usar esse programa? É que em vez de você ficar fritando com esses negócios... Peraí, que eu... Em vez de você fritar com isso aqui, ó, com uma coisa física, de ficar todo dia com um monte de papelzinho desse aqui, andando para cima e para baixo, revisando. É legal, mas, poxa, usa a tecnologia a seu favor. Porque esses papelzinhos aqui, ó, mais fácil de perder. Aí você tem que ficar toda hora no bloquinho de erros e acertos. Espera aí, essas frases que eu tô errando mais, eu vou colocar nesse bloquinho aqui. Essas aqui eu tô acertando mais, vai ficar nesse bloquinho aqui. Fica muito manual. É legal, Se você tiver muita disciplina, uma pessoa muito organizada, tá todo dia escrevendo novas frases, todo dia revisando, beleza. Agora imagine só quando você tiver 1000 frases, 2000, 3000, 4000. Você vai estar com um bolo de papel na rua? Não, o Anki não, é digital, então você pode cadastrar lá 30.000 frases, sai com o celular na mão e consegue revisar um monte de frases lá que estão cadastradas nesse programa. E olha só, continuando o raciocínio aqui. Então, quando você erra uma frase, tá lá, apareceu em português, você escreveu em alemão, olhou a resposta, errou. Clique em errou. Aí o programa, quando você começa a clicar em errei, em acertei, aí vai revisando várias frases, o programa ele vai te ajudar a memorizar. Porque ele começa a entender o seguinte, espera aí, essa pessoa nessa frase ela clicou em errei. Então, essa frase eu vou mostrar para essa pessoa mais vezes. Ela precisa ter contato com essa frase mais vezes porque ela clicou em errei. E eu vou mostrar para ela de novo daqui a pouco. E amanhã de novo. E o programa ele é todo configurado para que você realmente memorize as informações. E as frases que você acerta, quando você clica em acertei, o programa entende o seguinte, espera aí, se ela acertou, é porque ela conseguiu lembrar. Então essa frase aqui, eu posso mostrar um pouco menos. E eu mostro mais, com mais frequência, as frases que ela está errando mais. E aí você vai fazendo. Todo dia cadastra novas frases e vai estudando todo dia. Só que tem gente que vicia, eu mesmo viciei uma época, com inglês na época, né? Isso já tem um tempão. Viciei no inglês com Anki. Eu viciei tanto que eu cadastrava no Anki 100 frases em inglês por dia. Viciei mesmo, tipo um joguinho assim. Aí eu tava assistindo seriado e ficava assim, vou pegar as frases do seriado. Porque tem muita expressão, tem muita coisa assim. Pegava as frases do seriado, aí tentava traduzir, pesquisava na internet sentido, às vezes acertava, às vezes errava. Colocava no Anki, ia cadastrando no Anki, ia fazendo no Anki. Eu comecei a viciar tanto no Anki que eu parei de fazer as outras coisas do meu estudo, que é texto e áudio, gramática e tal, e ficava só estudando Anki. Depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano, não lembro, eu percebi, cara,
O Anki ele me ajudou a memorizar muita informação, mas eu negligenciei os outros estudos, né, os outros aspectos do estudo que são eficientes para memorizar a compreensão, para trabalhar a compreensão auditiva, para trabalhar fala, para trabalhar escrita, para trabalhar leitura. Então o Anki, ele é muito bom para você reter as informações. Então nunca use só o Anki todo dia e falar, já estudei alemão, já fiz o Anki, já estudei alemão. Não, não, não. Você só fez uma parte do seu estudo. Tem que ter texto e áudio, tem que ter aula de gramática, tem que ter leitura, tem que ter fala, você tem que ler em voz alta em alemão, tem que falar em alemão, beleza? Tem que ser um estudo completo todo santo dia. Trabalhar as várias habilidades. Mas é beleza. Você vai fazendo isso no Anki e dentro do Anki, todos esses conceitos que eu passei para vocês aqui hoje, dos 3 conceitos de curva do esquecimento, recordação ativa e repetição espaçada, o Anki trabalha com esses 3 conceitos. Agora você deve estar se perguntando o seguinte, Ravili, beleza, show de bola, tudo que você falou, eu entendi, vou colocar o negócio em prática, vou usar o Anki e tal. E as frases? Onde é que eu vou ter acesso a essas frases do dia a dia? Porque se eu pegar essas frases do seu Instagram uma por uma e ficar pegando em cada vídeo que você posta aqui uma por uma, vai demorar muito tempo para cadastrar essas frases e vai ser uma coisa muito não é prático isso. Né? E se eu quiser frases específicas só para médico? Se eu quiser frases específicas só para padaria, para sorveteria, para a escola do meu filho, para reunião na escola do meu filho, esse vocabulário todo que eu preciso para o meu dia a dia, como é que eu faço? Aí entra, e aí sendo muito sincero com vocês, sem fazer propaganda, não vou entrar em propaganda nenhuma aqui, mas aí é que entra uma coisa chamada de mentoria, curso. Então, quando você entra num treinamento, não estou pedindo para você entrar em treinamento nenhum, mas quando você entra num treinamento, sabe o que é que você está comprando? Tempo. Você está comprando tempo. Uma coisa que você vai demorar anos e anos para construir, para fazer Anki, texto e áudio, gramática, uma porrada de coisa que você precisa para desenvolver seu alemão, você vai demorar anos para construir tudo aquilo ali. Quando você entra num treinamento que é eficiente, que leva em consideração seu aprendizado, leva a sério seu aprendizado para conseguir se comunicar com confiança no dia a dia, e se você recebe tudo isso pronto, você simplesmente economiza anos e anos e anos de trabalho. E eu vou provar para vocês com um negócio. Eu vou abrir meu Anki aqui. Eu vou mostrar para vocês bancos de dados que eu tenho do Anki aqui, que eu demorei anos fazendo, muitos anos. 4, 5, 6 anos fazendo, muitos anos. Só um banco de dados que eu tenho aqui com 5.000 frases do dia a dia. Eu vou repetir, 5.000 em um banco de dados só. Eu demorei uns 4 anos fazendo. Uns 4 anos. Claro, não é que todo dia eu cadastrei 20, 30 frases e eu demorei 4 anos. Não, às vezes tinha semana que, sei lá, fiquei um ano fazendo, aí no ano seguinte, uma semana não fazia, eu tava de férias, ou sei lá o quê. Mas ao longo eu lembro que eu demorei muitos anos para cadastrar isso aqui tudo. Eu vou mostrar para vocês o meu Anki, o que é que eu tenho aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha só para isso aqui. Tá vendo escrito aqui, ó, Alemão com Ravili, 5.000 frases. Só aqui dentro tem 5.000 frases, eu demorei anos para criar isso aqui. Frase do dia a dia que você precisa todo dia para falar alemão com mais confiança. Tá vendo essa aqui do Der die das? Aqui dentro tem todas as regras que você precisa para saber se uma palavra é der ou die ou das. Peraí, Ravili, você está dizendo que em alemão existem regras e através dessas regras eu consigo saber se qualquer palavra é der, die ou das? Não, não foi isso que eu falei. Para que você não entenda errado e não fale besteira. Vamos lá. Eu falei que aqui dentro tem todas as regras que existem sobre regra de gênero, para saber se uma palavra é der, die ou das. Mas todas as regras que existem não abarcam todos os substantivos em alemão. Ficou claro agora? É isso. Só que se você souber dessas regras aqui, você frequentemente vai saber se uma palavra é masculina, feminina ou neutra. Lê isso aqui agora, ó. Alemão com Ravili, expressões idiomáticas e frases feitas. Expressão idiomática é o que eu passei para vocês hoje aqui. Por exemplo, um exemplo foi quem me dera, que quem está no começo, desde o começo da live sabe do que eu estou falando. Expressão idiomática é uma frase que você não consegue traduzir literalmente. É tipo em português assim, ó.
é chutar o pau da barraca. Né? Você às vezes quer falar assim, poxa, como é que eu falo em alemão chutar o pau da barraca? Eu não consigo. Não consegue porque não dá para traduzir literalmente. Em alemão, você pode falar algo assim, mas é usando outras palavras, uma outra forma de falar. Aqui dentro tem essas expressões idiomáticas e frases feitas. Tem centenas e centenas e centenas. E às vezes eu fico assim, um pouco sem inspiração, eu venho aqui dentro e olho. Venho aqui dentro, olho e posto ali no Instagram para vocês. Gramática do A1 ao B1. Aqui tem toda a gramática do A1 ao B1, com todas as regrinhas assim que a gente precisa às vezes memorizar e tudo mais, está aqui dentro. Gramática do B2 ao C1. Todas as regras importantes estão aqui dentro. Um tema chato pra caramba, Endeclination, que poderia ser eliminado da gramática, mas não é. As pessoas ainda usam no dia a dia. Está aqui dentro todas as regrinhas para esse tema. Verbos com preposições do A1 até o C2, porque é um tema muito importante. Vocabulário do A1, vocabulário do A2. Isso aqui eu vou rever, que eu estou revisando esse conteúdo aqui. Vocês percebem que tudo isso aqui, eu demorei anos e anos e anos suando para criar. Anos, sentado a bunda na cadeira estudando. E amando, e fazendo amando ainda. E minha ex-namorada alemã puta, porque sábado à noite queria ficar junto comigo, tá? E eu tava viciado no alemão aqui, enchendo ela de pergunta. E tal expressão é isso? Vem pra cá, vamos curtir um filme, ok? E eu viciado no idioma alemão, em criar aula e tudo mais. Eu sou viciado nisso aqui. E aí, eu me quebrei todinho, quebrei assim, né? Eu me entreguei ao idioma muito tempo, muitos anos. E aí, claro, quando a pessoa pensa, cara, eu quero essas coisas que esse bicho tem. Eu quero as aulas, eu quero os textos, eu quero as centenas de textos e áudios que esse cara tem e tudo mais. Você economizaria muito, muito, muito tempo para isso tudo. Só que mesmo que você não tenha interesse nenhum de entrar num treinamento ou coisa assim, eu vou fazer um negócio gratuito para vocês que passa o bizu do que é que vocês têm que fazer para falar alemão com confiança no dia a dia. E é um bizu, na verdade não é um bizu, né? São vários. São em 3 aulas gratuitas, num evento que eu me preparo muito. Um evento, por que é um evento um pouco mais longo com 3 aulas? Porque, vocês percebem aqui, ó, eu estou há 43 minutos conversando com vocês. Eu não falei nem 2% de coisas importantes que eu preciso falar para que vocês abram a mente em relação ao aprendizado de alemão. Eu falei muito pouco. E olha que o que eu falei já é transformador. Imagine o tanto de informação que vocês não têm para conseguir falar alemão com confiança no dia a dia. E essas informações eu condenso num evento gratuito que você pode receber o convite se você quiser só digitar na palavra quero. Você só digita a palavra assim, quero. Aí você te manda um convite, você se cadastra no evento e recebe as aulas gratuitamente no seu e-mail a partir do dia 20 de maio. Com as melhores técnicas e estratégias, com um passo a passo prático para você falar alemão com mais confiança no dia a dia. É o melhor que eu tenho a oferecer. Aí, claro, tem muita gente que pega aquele conteúdo todo que eu passo nas 3 aulas e aplica sozinho ou sozinha e, eventualmente, essa pessoa vai ter um resultado e tudo mais. Tem gente que fala assim, cara, o que esse cara falou faz sentido, eu quero dar o próximo passo e eu quero ter essa vantagem de entrar no treinamento dele para poder economizar tempo, economizar estresse e tudo mais. Aí a pessoa ela tem a possibilidade, ela não é obrigada, ninguém é obrigado a entrar em nada, mas ela tem a possibilidade de dar o próximo passo e entrar no meu treinamento com aulas ao vivo, com aulas gravadas, do zero ao avançado, com tudo, para se preparar para falar alemão com mais confiança no dia a dia, se ela quer dar esse próximo passo. Simples assim. Vocês perceberam que estudar um idioma tem a ver com estratégia. Tem a ver com estratégia, gente. Presta atenção. Tu vai lá para a África. Tu vai fazer um safari na África. Tu tem coragem de... dá até vontade de rir. Tu tem coragem de sozinha ou sozinho, tu tá lá na África e tu fala assim, eu não vou contratar nenhum guia, não. Eu vou sozinho aqui, dar meu rolê aqui nesse mundão, porque eu quero ver os leões. Quero ver se tu tem coragem de fazer isso. Ir no safari sem contratar um guia e ir lá enfrentar os leões. Ninguém vai, ninguém é doido. A primeira coisa que você faz é contratar o melhor que tiver, o carro mais blindado que tiver lá, com aquelas grades, com aqueles negócios lá. E se tiver os trem enferrujado, que você acha que o leão vai quebrar aquilo ali, você nem vai. Você fala, não, esse carro tá muito velho. Eu vou
pagar mais caro lá naquele carro que tá mais novo e tal. Óbvio, você tá precisando de um guia. Você tá precisando de alguém que andou naquela mata 1000 vezes, sabe que horas vai, que horas volta, sabe o que é que, como você pode se aproximar de um leão, como não, onde você colocar sua mão, onde não colocar, sabe tudo porque cresceu ali, trabalha com isso, já fez esse caminho mais de 1000 vezes e pronto. O que é que você acha em relação ao aprendizado de um idioma? De alguém que passou por isso. Então vem uma pessoa, ela aprendeu alemão do zero, se virou nos 30 para aprender, estudou técnica de aprendizado, dá aula há muitos anos, desenvolveu técnicas, material, texto e áudio, expressões, catalogou informações, passou pelo caminho que você precisa passar. Você acha que essa pessoa, ela tem algo a acrescentar, ela consegue te mostrar um caminho que vai ser mais fácil de você seguir? É óbvio que sim. É óbvio. E eu não entendia isso há anos atrás, não. Eu não entendia isso. Eu falava assim, porque eu sempre tive um perfil muito autodidata, né? Então eu nunca paguei uma aula de alemão com um professor ou professora brasileiro, porque eu tinha preconceito. Eu falava assim, eu não vou fazer aula com brasileiro, vou fazer aula com alemão. Era a minha crença. E aí eu fui fazer aula com alemão, fiquei cheio de lacuna. Entendia um monte de coisa, fiquei sem entender. Muita coisa eu entendia 2, 3 anos depois. Ah, é isso então? Só caí a ficha depois. Porque ela ficou lacuna, lacuna, lacuna. Meu cérebro tentava encontrar uma lógica nisso tudo, preencher um monte de lacuna de forma errada. Eu só vim entender anos depois. Claro, nem tudo eu entendi anos depois, mas gradativamente entendi uma coisa ali, outra coisa acolá, e aí ia cair na ficha e eu, caramba, então é isso? E não sei o que e tal. Percebe? Agora imagine só, você tem um mentor e o mentor fala assim, desde o início, passando um bizu pra você. O sentido é esse. E você, porra, é muito mais fácil. Mas é 10.000 vezes mais fácil. 10.000 vezes mais fácil. Aconteceu com a Loli? Aconteceu com você isso? É loucura, né? É loucura. Mas, gente, nosso bate-papo hoje está chegando ao final. A gente conversou hoje sobre como memorizar informações em alemão, como é que você não esquece mais palavras. Tem técnica para isso, eu mostrei na tela, falei de 3 conceitos baseados em ciência. Se você entrou do meio para o final, se entrou no final, vou salvar a live agora e acesse a live. Veja do começo que você vai realmente, se você aplicar as técnicas, você vai resolver essa questão de não ter tenho memória péssima, que não sei o que, você vai parar, mas nunca você vai reclamar disso se você ver essa live do início até o fim. Se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Face, que eu vou postar isso lá também, o link para você se inscrever no evento tá na descrição aí do vídeo, beleza? Então você não precisa digitar quero nem nada assim, que isso só funciona no Instagram, beleza? Beijão pra vocês, abraço, bom descanso e amanhã a gente se vê às 8 horas, vai ter live todo dia. Essa semana tá tendo e a semana que vem também, amanhã 8 horas a gente se vê, beleza? Beijão.